Como a fé em Deus pode te tornar mentalmente mais forte? Se há algo que nos testa constantemente na vida, é a adversidade. Todos nós, em algum momento, enfrentamos momentos difíceis, perdas, traições, fraca também ou incertezas. E nesses momentos, surge a grande questão: como sigo em frente? Algumas pessoas buscam apoio na motivação externa, na autoajuda ou em conselhos psicológicos, o que é bom. Mas há algo mais profundo, algo mais poderoso que não só te dá força para continuar, mas te transforma de dentro para fora: a fé em Deus. A fé não é apenas acreditar em um ser supremo, não é apenas ir à igreja ou ler a Bíblia de vez em quando. A fé é uma convicção tão forte que molda sua maneira de pensar, de agir e de ver a vida. É o que te permite caminhar no meio da tempestade sem perder a paz. É o que faz com que, mesmo que tudo pareça perdido, você continue confiando que Deus tem o controle. Porque, sejamos realistas, a vida não é fácil. Jesus mesmo disse em João 16, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Você percebe? Ele não disse talvez você terá problemas, ele disse terá, mas também deixou claro que, se confiarmos nele, sairemos vitoriosos. Hoje quero falar sobre como a fé em Deus pode te tornar mentalmente mais forte. Porque sim, a fé é uma ferramenta espiritual, mas também é uma fortaleza mental. Não se trata apenas de esperar que Deus faça milagres sem mover um dedo. Trata-se de aprender a pensar, agir e reagir de uma maneira que te torne invencível diante das dificuldades. Ao longo deste vídeo, vou te mostrar como a fé transforma sua mente, como te ajuda a superar o medo, a ansiedade e a incerteza. Vou te explicar passo a passo como confiar em Deus te dá uma mentalidade de vitória. E por que aqueles que verdadeiramente têm fé nunca se rendem. Porque a fé não é para os fracos, é para os corajosos, para os que decidem crer mesmo sem ver, para os que seguem em frente mesmo que o caminho seja escuro. E quando você entende isso, quando realmente vive com fé, descobre que não há obstáculo que possa te destruir. Então, fique até o final, porque o que vou compartilhar com você pode mudar sua forma de ver a vida para sempre. Parte 1. A fé em Deus como alicerce de uma mente inabalável. Olha, todos na vida enfrentamos problemas. Ninguém está isento. Você pode ser a pessoa mais preparada, mais inteligente ou mais forte fisicamente, mas cedo ou tarde você vai se deparar com algo que te supera. Uma doença, uma perda, uma traição, uma crise financeira. E é aí que muitos desmoronam, porque sua força mental não está alicerçada em algo firme. É como Jesus explicou em Mateus 7, quando falou dos dois tipos de fundamentos. Ele disse que quem ouve sua palavra e a prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, sopraram os ventos, bateram contra a casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Em contraste, quem ouve suas palavras mas não as pratica é como alguém que constrói sobre a areia. Assim que vêm os problemas, a casa desmorona. Agora, há algo fundamental aqui. Jesus não disse que as tempestades não chegariam àquele que constrói sobre a rocha. Ele não disse que não haveria vento, chuva ou dificuldades. Ele disse que sua casa não cairia. Ou seja, a fé em Deus não significa que você não vai enfrentar provações. O que significa é que essas provações não vão te destruir, porque você tem um alicerce firme. Pense por um momento. A maioria das pessoas baseia sua estabilidade emocional em coisas temporárias, no dinheiro, no sucesso, na aprovação dos outros, nas circunstâncias. E quando essas coisas falham, quando perdem o emprego, quando alguém os rejeita ou quando algo não sai como esperado, eles desmoronam, porque sua paz e sua força foram construídas sobre a areia. Mas quando sua fé está em Deus, quando você realmente confia nele, há algo diferente em você. Você pode perder tudo e ainda assim permanecer de pé. Você pode receber más notícias e não desmoronar. Você pode estar em uma tempestade e ainda sentir paz, porque sua força não vem do que você tem, do que você conquista ou do que os outros pensam de você. Vem de saber que Deus está com você. Olhe a história de Jó.
Ele perdeu absolutamente tudo: seus filhos, sua riqueza, sua saúde. E ainda assim, em seu pior momento, em seu ponto mais baixo, foi capaz de dizer: o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Você consegue imaginar ter uma fé assim, uma fé tão forte que, mesmo que sua vida desmorone, você possa continuar confiando em Deus? É aqui que muitas pessoas falham. Elas dizem que têm fé, mas sua fé está condicionada a que tudo corra bem. Quando as coisas são favoráveis, confiam em Deus, mas quando a prova chega, começam a duvidar, a reclamar, a questionar tudo. E isso acontece porque nunca construíram sua vida sobre a rocha. Então, a primeira chave para ter uma mente forte é alicerçar em Deus, não nas circunstâncias, não nas suas emoções, não no que os outros digam ou façam, mas em Deus e em sua palavra. Porque quando você faz isso, sua paz e sua força não dependem do que é externo. E aconteça o que acontecer, você sempre estará firme. Parte 2. A fé te dá uma mentalidade de vitória, não de derrota. É aqui que muitas pessoas falham. Não é que não acreditem em Deus, não é que não orem ou leiam a Bíblia, mas sua mentalidade ainda é a de alguém derrotado. Continuam vendo a vida com medo, com dúvidas. E se eu não conseguir? E se der errado? E se Deus não me ajudar? E a verdade é que, se sua mente está cheia de dúvidas, sua fé não está funcionando como deveria. Olha o que diz Romanos 12: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você percebe? Aqui não diz que Deus vai mudar sua vida sem que você faça nada. Diz que sua transformação começa na mente. Ou seja, a fé não é apenas acreditar em Deus, mas pensar como alguém que realmente confia nele. O problema é que muitos cristãos vivem com uma mentalidade de escravidão, em vez de uma mentalidade de filhos de Deus. Lembra da história do povo de Israel? Deus os tirou do Egito. Com sinais e milagres, eles viram o mar vermelho se abrir, comeram maná do céu, viram a nuvem de glória os guiando. E ainda assim, quando enfrentaram dificuldades, começaram a reclamar, a duvidar, a dizer que era melhor voltar para o Egito. Esse é o reflexo de muita gente hoje. Deus os livrou, os ajudou, abriu portas. Mas quando enfrentam uma nova provação, sua mente continua presa ao não consigo, ao isso é impossível, ao vou fracassar. Não renovaram seu entendimento, continuam pensando como escravos, quando Deus os chamou para serem conquistadores. Se você realmente quer ser forte mentalmente, tem que mudar a forma como pensa. A fé tem que te levar a ver a vida com a mentalidade correta, não com a mentalidade de vamos ver o que acontece, mas com a certeza de que Deus tem o controle. Porque se você crê nele, então não pode continuar agindo como alguém que não tem esperança. Davi, antes de enfrentar Golias, não disse tomara que Deus me ajude, mas o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele também me livrará da mão deste filisteu. Você percebe a diferença? Ele não estava esperando para ver se Deus o respaldava, ele estava completamente seguro de que Deus já o havia respaldado. Isso é fé, não é apenas pedir a Deus, é viver com a certeza de que Ele está com você. E quando você tem essa mentalidade, não há problema que possa te quebrar, porque você sabe que não caminha sozinho. Então, a segunda chave é esta: renove sua mente, pare de pensar como alguém derrotado, comece a se ver como Deus te vê. Não importa o que você enfrente, o Deus que venceu a morte está com você. Parte 3. A fé vence o medo e a ansiedade. Olha, um dos maiores inimigos da força mental é o medo. O medo paralisa, te faz duvidar, te enche de ansiedade. E pior ainda, te afasta do que Deus tem para você. E a realidade é que todos, em algum momento, sentimos medo. Não importa quão forte você seja, sempre há situações que te farão sentir incerteza. O problema não é sentir medo, o problema é deixar que o medo te controle. Agora, quero que você pense nisso. Quantas oportunidades você perdeu por medo?
Quantas vezes você deixou de avançar porque pensou que não podia? Quantas vezes você duvidou do que Deus podia fazer em sua vida porque as circunstâncias pareciam impossíveis? É aqui que entra a fé. A fé não significa que você nunca vai sentir medo, significa que o medo não vai governar sua vida. Em 2 Timóteo 1, Deus nos diz algo chave, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Vê o que diz aqui, Deus não nos deu medo, não é parte do seu design para nós. O que nos deu é poder. E é que, quando você tem fé, o medo perde seu poder sobre você, porque você sabe que não está sozinho. Sabe que não depende apenas de você, mas de Deus. E quando você realmente acredita nisso, o medo não tem opção a não ser desaparecer. Olhe o caso de Pedro, quando caminhou sobre a água. Jesus o chamou, e enquanto Pedro tinha seus olhos em Jesus, tudo estava bem. Mas no momento em que ele olhou para as ondas, no momento em que se focou na tempestade, em vez de em Jesus, ele começou a afundar. Isso acontece com todos nós. Quando colocamos nossa atenção em Deus, caminhamos em vitória. Mas quando colocamos nossa atenção nos problemas, no medo, nas dificuldades, começamos a afundar. Por isso, uma mente forte não é aquela que nunca sente medo, mas a que sabe o que fazer quando o medo aparece. E a resposta é simples: olhar para Deus. Quando tiver ansiedade, quando sentir que não consegue, quando o medo quiser te paralisar. Deus não te deu um espírito de covardia. Não deixe que o inimigo te faça pensar que você não pode, que não é suficiente, que não há saída, porque se Deus está contigo, todo medo é uma mentira. Assim, a terceira chave para ser forte mentalmente é esta: não deixe que o medo governe sua vida, encha-se de fé, mantenha seu olhar em Deus e siga em frente, porque o medo só tem poder quando você o dá. Parte 4. A fé transforma a ansiedade em paz e segurança. É aqui que muitos falham. Acreditam que ter fé significa que nunca vão sentir ansiedade, que nunca vão se preocupar, que sempre vão estar em paz automaticamente. Mas não é assim. A fé não é uma varinha mágica que faz com que todos os seus problemas desapareçam. A fé é uma escolha diária, uma disciplina mental e espiritual que exige que você confie em Deus, mesmo quando não entende o que está acontecendo. A ansiedade é, em essência, o resultado de uma mente que se foca mais nos problemas do que na presença de Deus. É o que acontece quando você olha o futuro com medo, em vez de com confiança, quando se preocupa mais com o que poderia dar errado, em vez de lembrar tudo o que Deus já fez em sua vida. Veja o que diz Filipenses 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui há algo fundamental. Não diz que você não vai enfrentar situações difíceis, não diz que tudo na vida será fácil. Diz que, quando você apresenta suas preocupações a Deus, quando para de carregar tudo sozinho e aprende a confiar, então a paz de Deus guardará seu coração e sua mente. E isso é o que muita gente não entende. A paz não vem porque tudo está bem, a paz vem porque você confia que Deus está no controle. Pense nisso por um momento. Se você soubesse com absoluta certeza que Deus já resolveu seu problema, continuaria preocupado? Continuaria ansioso? Claro que não, porque a paz não depende de você ver a solução, mas de você confiar que Deus já tem a solução. Quando Jesus estava com os discípulos na barca e veio a tempestade, eles entraram em pânico, se desesperaram, pensaram que iam morrer. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Veja a diferença de mentalidade. Os discípulos viam a tempestade e pensavam que tudo estava perdido. Jesus via a tempestade e sabia que seu Pai tinha o controle. Aqui está o problema. Muita gente vive com a mentalidade dos discípulos, não com a mentalidade de Jesus. Enfrentam problemas e entram em crise, se desesperam, se enchem de medo. E em vez de confiar, em vez de lembrar que Deus está na barca com eles, agem como se Deus os tivesse abandonado.
Mas uma mente forte, uma mente de fé, é aquela que aprende a ter paz no meio da tempestade, não porque a tempestade desapareça de imediato, mas porque sabe quem está no barco. Agora, sei que isso não é fácil. Não é algo que você simplesmente decide uma vez e nunca mais sente ansiedade. É algo que você tem que trabalhar constantemente, é uma batalha mental. Mas aqui está a chave. Cada vez que a ansiedade bater à sua porta, que a fé seja quem abra. Quando você se sentir ansioso, quando começar a duvidar, você tem que treinar sua mente para lembrar as promessas de Deus. Você tem que falar com seu medo. Davi fazia isso o tempo todo. Nos Salmos, constantemente falava consigo mesmo, dizendo: minha alma, bendiga ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. É isso que você tem que fazer cada vez que o medo quiser dominar. Fale com ele, diga: Deus está comigo, Ele tem o controle, Ele foi fiel antes e o será. Agora, não vou deixar que a ansiedade dite minha vida, porque minha confiança está no Senhor. E pouco a pouco, com prática, com oração, com rendição, você vai começar a notar algo incrível. A ansiedade perderá poder sobre você. Assim, a quarta chave para fortalecer sua mente com a fé é esta: aprenda a trocar a ansiedade pela paz, não porque a vida seja perfeita, mas porque Deus já está no controle. Parte 5. A fé te dá resiliência para seguir em frente quando tudo parece perdido. É aqui que se separam os que realmente têm fé dos que apenas dizem que creem. Porque é fácil ter fé quando tudo está bem, quando as coisas saem como você espera, quando não há obstáculos. Mas o que acontece quando a vida te golpeia? O que acontece quando tudo parece desmoronar? É aí que sua fé realmente é posta à prova. E a vida é dura, não importa o quanto você ore, o quanto você creia em Deus. Em algum momento, você vai se deparar com provações que vão desafiar tudo o que você acredita. Mas aqui está a diferença. A pessoa sem fé se rende, a pessoa com fé segue em frente. Veja a história de José na Bíblia. Deus lhe havia dado um sonho, um propósito incrível. Mas antes de ver esse sonho se cumprir, ele passou pelas piores circunstâncias que alguém poderia imaginar. Seus próprios irmãos o venderam como escravo, o acusaram falsamente, o colocaram na prisão sem ter feito nada de errado. Se alguém tinha razões para duvidar de Deus, para se render, era ele. Mas em vez de se encher de amargura, em vez de reclamar, em vez de pensar que Deus o havia abandonado, ele continuou confiando. E no final, Deus o levantou, o colocou em um lugar de honra e cumpriu cada promessa que havia lhe dado. Aqui é onde você tem que se perguntar: como reajo quando a vida não sai como espero? Se quando algo dá errado você desmorona, se cada vez que enfrenta uma provação você se enche de dúvidas e de medo, então sua fé precisa ser fortalecida, porque a verdadeira fé é aquela que te dá a resiliência para seguir em frente, mesmo quando tudo parece contra. Veja o que diz Tiago 1. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Alegria nas provações? Parece contraditório, não é? Mas aqui está o segredo. As provações não são para te destruir, são para te fortalecer, são a academia da fé. Cada obstáculo, cada dificuldade é uma oportunidade para crescer, para confiar mais em Deus, para desenvolver uma mentalidade inabalável. Pense desta forma: se você nunca enfrenta resistência, nunca se fortalece. Um atleta não se torna forte sem treinamento, um soldado não se torna valente sem batalha. E um cristão não se torna forte sem provações. O problema é que muitos querem fé sem esforço. Querem ter força, mas sem passar pelo processo que a desenvolve. E a verdade é que a fé se constrói na luta, na perseverança, nos momentos onde tudo dentro de você te diz para desistir, mas você decide confiar em Deus mais uma vez. Por isso, a quinta chave para fortalecer sua mente com a fé é esta: aprenda a ver as provações como oportunidades para crescer, não como razões para se render. Se hoje você está passando por algo difícil, em vez de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, comece a se perguntar o que Deus quer me ensinar com isso.
porque cada provação é uma semente de bênção. E quando você entende isso, sua mentalidade muda, e em vez de te enfraquecer, cada dificuldade te torna mais forte. Parte 6. A fé te ajuda a tomar melhores decisões sem se deixar levar pelas emoções. É aqui que muitas pessoas erram. Vivem a vida reagindo, em vez de agindo com sabedoria. Deixam-se levar pelo que sentem no momento, tomam decisões baseadas em medo, em raiva, em tristeza, em pressão. E depois acabam se arrependendo. Mas quando você vive pela fé, aprende a decidir com clareza, com propósito e sem deixar que as emoções te dominem. Olha, a vida está cheia de momentos onde você tem que escolher. Às vezes são decisões pequenas, às vezes são gigantescas. Que carreira seguir? Devo me casar com esta pessoa? Devo aceitar este trabalho? Como respondo a uma ofensa? E aqui está o problema. Se você se deixar levar pelas suas emoções no momento, é muito provável que tome más decisões. As emoções são traiçoeiras. O que hoje você sente com força, amanhã pode mudar. Hoje você pode estar motivado e amanhã sem vontade de fazer nada. Hoje você pode estar com raiva e dizer algo que depois se arrependa. Hoje você pode estar ansioso e tomar uma decisão apressada que depois te afete por anos. Por isso, Deus nos chama a caminhar pela fé, não pela vista. 2 Coríntios 5 diz, porque andamos por fé e não por vista. O que isso significa? Que não tomamos decisões baseadas apenas no que sentimos ou vemos no momento, mas no que Deus disse e no que sabemos que é correto. Pense por um momento. Se todos na Bíblia tivessem tomado decisões baseadas em suas emoções, muitas coisas teriam dado errado. Moisés, quando Deus o chamou, tinha medo e se sentia incapaz. Se tivesse tomado sua decisão baseado nesse medo, jamais teria libertado Israel. Davi, quando enfrentou Golias, pôde ter sentido insegurança. Se tivesse agido com base nessa insegurança, nunca teria ganhado a batalha. Mas eles não se deixaram levar pelo que sentiam, se deixaram guiar pela fé. E isso fez toda a diferença. Aqui há algo importante. A fé não significa ignorar suas emoções. Deus nos deu emoções por uma razão. Mas a chave é que as emoções não devem ser o piloto da sua vida, mas o passageiro. Ou seja, podem estar presentes, mas não devem controlar o volante. Quando você tem fé, aprende a se perguntar antes de tomar uma decisão: estou decidindo com medo ou com confiança em Deus? Estou agindo por raiva ou com sabedoria? Estou tomando este caminho porque é o correto ou porque é o mais fácil? E quando você começa a filtrar suas decisões através da fé e não das emoções, sua vida muda. Você não reage mais impulsivamente, não vive mais de arrependimento em arrependimento. Você começa a se mover com propósito, com paz, com segurança. Provérbios 3 diz claramente: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Se você realmente quer ser forte mentalmente, tem que aprender a confiar em Deus mais do que confia em seus sentimentos. Tem que aprender a esperar nele, a pedir direção, a não tomar decisões apressadas só porque algo parece urgente. Assim, a sexta chave para fortalecer sua mente com a fé é esta: aprenda a decidir com fé e não com emoções passageiras. Porque quando você toma decisões baseadas na fé e na direção de Deus, você pode avançar sem medo, sabendo que está caminhando no caminho certo. Parte 7. A fé te dá paciência e te ensina a confiar no tempo de Deus. É aqui que muita gente se desespera. Querem respostas rápidas, soluções imediatas, bênçãos expressas. Querem que Deus haja no ritmo deles, no calendário deles, segundo os planos deles. Mas a fé não funciona assim. A fé exige paciência, e não qualquer paciência, mas a paciência de confiar que Deus sabe exatamente o que faz, mesmo que você não entenda nada no momento. Olha, vivemos em uma época onde tudo é instantâneo. Queremos comida rápida, respostas imediatas, sucesso sem esforço. E quando as coisas não acontecem no tempo que esperamos, entramos em pânico, começamos a duvidar, nos enchemos de ansiedade.
Mas Deus não trabalha segundo o nosso relógio, ele tem o seu próprio tempo, e o tempo dele é perfeito. Veja o que diz Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não diz tudo tem que acontecer quando você quer, diz tudo tem o seu tempo. E aqui é onde a fé desempenha um papel fundamental. A fé é o que te permite esperar sem ansiedade, confiar sem se desesperar, seguir em frente sem se render, mesmo que pareça que nada está acontecendo. Pense em Abraão. Deus lhe prometeu que seria pai de uma grande nação. Mas você sabe quanto tempo ele teve que esperar para que essa promessa se cumprisse? 25 anos. Você consegue imaginar esperar 25 anos por algo que Deus te prometeu? Hoje em dia, se oramos por algo e não vemos resultados em 2 semanas, já pensamos que Deus não nos ouviu. Mas Abraão continuou crendo, continuou confiando. E no final, viu a promessa cumprida. A paciência é uma das maiores provas da fé, porque é fácil confiar em Deus quando tudo se move rápido, quando você vê resultados imediatos. Mas quando se passam os meses, os anos, e parece que nada muda, aí é onde sua confiança em Deus realmente é testada. E aqui é onde muitos falham, porque em seu desespero acabam tomando atalhos, fazem as coisas à sua maneira, em vez de esperar em Deus. Veja Saul, por exemplo. Deus lhe disse para esperar Samuel para oferecer um sacrifício antes da batalha. Mas Saul se impacientou, porque o povo estava inquieto, sentiu pressão. E em vez de esperar o tempo de Deus, decidiu fazer o sacrifício ele mesmo. E isso lhe custou o reinado. Muitas vezes fazemos o mesmo. Deus nos diz espera, mas nos desesperamos e acabamos tomando decisões que nos levam por caminhos que não eram os que Deus tinha para nós. Por isso, se você realmente quer ser forte mentalmente, tem que aprender a confiar no tempo de Deus, não apressar as coisas, não se desesperar porque não vê respostas imediatas. Isaías 40 diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar em Deus não significa ficar de braços cruzados. Significa seguir em frente com confiança, com a certeza de que Deus já está agindo, mesmo que você ainda não veja. Assim, a 7ª chave para fortalecer sua mente com a fé é esta: aprenda a confiar no tempo de Deus, não se desespere, não tome atalhos. Não perca a paz, porque quando você confia no tempo dele, vive com tranquilidade, sabendo que o que Deus prometeu, ele cumprirá. Parte 8. A fé te dá identidade e te liberta da opinião dos outros. É aqui que muitas pessoas se complicam. Passam a vida preocupadas com o que os outros pensam delas, tentando se encaixar, buscando validação em pessoas que nem sequer sabem quem elas realmente são. E quando você baseia seu valor na opinião dos outros, você se torna vulnerável. Se te elogiam, você se sente bem. Se te criticam, você desmorona. Se te rejeitam, você se deprime. Mas quando sua identidade está firmemente baseada em Deus, nada disso te abala. A fé te faz entender quem você é, e quando você realmente sabe quem você é em Deus, a opinião dos outros perde poder sobre você. Veja o que diz Gálatas 1, pois busco agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Aqui há algo poderoso. Paulo entendeu algo fundamental. Você não pode viver para Deus e para a aprovação das pessoas ao mesmo tempo. Se sua meta é ser aceito por todos, cedo ou tarde você vai comprometer sua fé, seus valores e seu propósito. E aqui está a realidade. As pessoas sempre vão falar, não importa o que você faça. Se você fizer algo bom, criticarão sua motivação. Se você fracassar, dirão que nunca deveria ter tentado. Se você seguir a Deus, alguns te chamarão de fanático. Se você se afastar, outros dirão que você é fraco. As pessoas nunca estarão completamente satisfeitas com você. Mas Deus sim. Quando você tem fé, entende que seu valor não está no que os outros dizem, mas no que Deus já disse sobre você. E o que Deus diz é que você é filho dele, que foi criado com um propósito, que não precisa da aprovação deste mundo, porque já tem o amor e o apoio dele.
Olhe para Jesus. Ele sabia quem era, não buscava aprovação, não mudava sua mensagem para agradar as massas, não se alterava quando criticavam, quando rejeitavam, quando falavam mal dele, porque sua identidade não dependia do que os outros pensavam, mas do que o Pai dizia sobre ele. E isso é o que você tem que fazer. Se você realmente quer ser forte mentalmente, tem que parar de viver em função da validação dos outros. Você não pode deixar que o julgamento deles dite seu valor, você não pode viver para impressioná-los, para agradá-los, para se encaixar em suas expectativas. Porque se o fizer, sempre será prisioneiro da aprovação deles. Quando você vive pela fé, entende que a única voz que realmente importa é a de Deus. E quando você sabe disso, caminha com segurança, sem medo de rejeição, sem precisar se encaixar, sem sentir que tem que provar nada a ninguém. Assim, a oitava chave para fortalecer sua mente com a fé é esta: pare de buscar validação nas pessoas e comece a viver segundo o que Deus diz de você. Porque quando você faz isso, experimenta uma liberdade incrível. Você não é mais afetado pelas críticas, não se preocupa mais em agradar a todos. Você não vive mais com o fardo da aprovação alheia. Você simplesmente vive para Deus. E isso te dá uma segurança que nada nem ninguém pode tirar de você. Parte 9. A fé te dá coragem para enfrentar o que você teme. É aqui que muitas pessoas ficam presas. Sabem que têm que avançar, que há coisas que Deus as chamou para fazer. Mas o medo as detém. Medo do fracasso, medo do desconhecido, medo da rejeição, medo de não ser suficiente. E assim o tempo passa, os anos. E elas continuam no mesmo lugar, porque nunca se atreveram a dar o passo. Mas quando você tem fé, o medo já não dita sua vida. Não significa que você nunca o sentirá, significa que ele já não terá o poder de te paralisar. Veja o que Deus disse a Josué quando ele estava prestes a entrar na terra prometida. Moisés havia morrido, e agora toda a responsabilidade estava sobre seus ombros. Humanamente, era lógico que ele sentisse medo. Mas Deus não lhe disse: se você sente medo, é normal, fique tranquilo. Não. Deus lhe deu um mandamento claro: sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1. Preste atenção no que Deus lhe diz. Não promete que tudo será fácil, não diz que não haverá obstáculos. O que ele diz é: sê valente, não temas, porque eu estarei contigo. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de avançar apesar do medo, confiando que Deus vai à sua frente. Olha a história de Davi e Golias. Todo o exército de Israel estava paralisado de medo, nenhum se atrevia a enfrentar Golias, porque o viam muito grande, muito forte. Mas Davi tinha uma mentalidade diferente. Ele não viu o tamanho do gigante, viu o tamanho do seu Deus. E isso mudou tudo. Quando você tem fé, para de ver os problemas como gigantes impossíveis de vencer. Em vez de se focar no quão difícil é a situação, você começa a se focar no quão poderoso é Deus. E aqui está a chave. A coragem não vem de confiar em você mesmo, mas de confiar em Deus. Se você tentar enfrentar seus medos com sua própria força, cedo ou tarde ficará sem energia. Mas quando você enfrenta tudo com a certeza de que Deus está contigo, o medo perde seu poder sobre você. Veja o que diz Isaías 41. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Este versículo não é apenas algo bonito para ler, é uma realidade. Se Deus está contigo, não há razão para viver com medo. O problema é que muitos deixam que o medo tenha a última palavra em sua vida. Querem empreender algo novo, mas o medo do fracasso os detém. Querem falar de Deus com alguém, mas o medo da rejeição os paralisa. Querem tomar uma decisão importante, mas o medo de errar os mantém presos. Mas se você viver assim, o medo sempre será seu senhor. Assim, a nona chave para fortalecer sua mente com a fé é esta: decida ser corajoso, não porque você não sinta medo, mas porque você confia que Deus vai à sua frente. Não espere que o medo desapareça para se mover.
O medo desvanece quando você dá o passo de fé. E quando você aprende a viver assim, descobre que a maioria das coisas que você temia, na verdade, não eram tão grandes quanto pareciam. Parte 10. A fé te dá paz em meio ao caos. É aqui que sua força mental realmente é testada, não nos dias bons, não quando tudo está em calma, mas quando a vida balança e parece que tudo está desmoronando. Porque é fácil ter paz quando não há problemas, quando tudo está sob controle, quando nada te preocupa. Mas o que acontece quando tudo se complica? Você ainda tem paz ou entra em pânico? Veja o que disse Jesus em João 14. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se amedronte. Preste atenção nisso. Jesus não promete que nunca enfrentaremos problemas. O que ele promete é que, mesmo no meio deles, podemos ter paz. Agora, aqui é onde muitos falham. Acreditam que a paz vem quando os problemas desaparecem. Pensam, vou ficar tranquilo quando tiver mais dinheiro, quando minha situação melhorar, quando tudo na minha vida estiver em ordem. Mas a paz de Deus não funciona assim. Se sua paz depende das circunstâncias, então você nunca terá verdadeira paz, porque sempre haverá algo que pode dar errado, sempre haverá desafios, sempre haverá incerteza. A verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Olhe a história de Daniel na cova dos leões. Humanamente, qualquer um estaria em pânico. Ele estava cercado por feras famintas, sem saída aparente. Mas Daniel não perdeu a calma. Não gritou, não correu, não se desesperou. Por quê? Porque sua confiança não estava na lógica, mas em Deus. Quando você tem fé, aprende a descansar em Deus, mesmo quando não entende o que está acontecendo. E isso é fundamental, porque a ansiedade e o estresse vêm quando tentamos controlar coisas que não podemos controlar. Nos preocupamos com o futuro, com o que vai acontecer amanhã, com como certas situações se resolverão. E nessa pressa, esquecemos que Deus já tem tudo sob controle. Filipenses 4 diz claramente: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Preste atenção na promessa. A paz de Deus guardará seu coração e sua mente. Não diz que tudo se resolverá imediatamente. Não diz que você nunca terá problemas. O que diz é que, se você confiar em Deus e entregar suas preocupações a Ele, Ele te dará paz, mesmo que o problema ainda não tenha sido solucionado. E aqui há algo fundamental: a paz de Deus excede todo o entendimento. Ou seja, é uma paz que não faz sentido para o mundo. É a paz que você sente quando todos ao seu redor se preocupam, é a paz que te permite dormir tranquilo quando os outros estão cheios de ansiedade, é a paz que te mantém firme quando outros desmoronam. E essa paz só vem quando você tem fé. Muita gente tenta encontrar paz em coisas externas, no dinheiro, na estabilidade, nos relacionamentos, no sucesso. Mas todas essas coisas podem mudar em um instante. A única paz que realmente permanece é a que vem de Deus. Assim, a 10ª chave para fortalecer sua mente com a fé é esta: aprenda a descansar em Deus e deixe que sua paz governe seu coração. Quando você faz isso, vive diferente. Você não se altera por qualquer coisa, não se preocupa mais com o que não pode controlar, não deixa mais que o estresse roube sua tranquilidade. Você simplesmente confia que Deus tem o controle e segue em frente. Parte 11. A fé te dá a capacidade de se levantar depois de uma queda. É aqui que muitas pessoas ficam presas. Não porque não tenham talento, não porque não tenham oportunidades, mas porque falharam antes e acreditam que não há mais volta. Cometeram erros, tomaram decisões erradas, caíram em pecado, perderam algo importante. E em sua mente, sentem que não têm mais esperança. Mas aqui é onde entra a fé. A fé não é apenas para os momentos em que tudo vai bem. A fé é para os momentos em que você sente que tudo acabou, para quando você acredita que não há saída,
para quando você sente que Deus já não pode te restaurar. Veja o que diz Provérbios 24. Porque 7 vezes cai o justo e torna a levantar-se, mas os ímpios tropeçam no mal. Preste bem atenção, não diz o justo nunca cai. Diz 7 vezes cai, mas torna a levantar-se. Isso significa que mesmo as pessoas que buscam a Deus podem tropeçar, podem falhar, podem cometer erros. Mas a diferença entre alguém que tem fé e alguém que não tem é que quem tem fé se levanta. Olhe a vida de Pedro. Ele foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, caminhou com ele, viu milagres, aprendeu diretamente do Mestre. Mas quando chegou a maior prova, negou Jesus 3 vezes. Imagine como ele se sentiu. Certamente pensou que tudo estava perdido, que havia arruinado seu propósito, que não tinha mais solução. Mas Jesus não o descartou. Pelo contrário, depois de ressuscitar, o procurou e não só o perdoou, mas o restaurou e o colocou como líder da igreja. Essa é a graça de Deus. Às vezes nos enganamos, às vezes falhamos, às vezes tomamos caminhos errados. Mas isso não significa que Deus tenha terminado conosco. O problema é que muitos ficam presos na culpa, em vez de se levantar. Em vez de aceitar o perdão de Deus, se castigam, dizem a si mesmos que não são dignos, que não têm mais oportunidade, que Deus já não pode usá-los. Mas a fé não é apenas acreditar em Deus, é crer em Deus. E se Ele diz que te perdoa, se Ele diz que há restauração, então você não precisa continuar vivendo em condenação. Veja o que diz Miqueias 7. Não te alegres de mim, inimiga minha. Ainda que eu caia, levantar-me-ei. Ainda que eu assente nas trevas, o Senhor será a minha luz. Vê o que diz, ainda que eu caia, levantar-me-ei. Essa é a atitude de alguém com fé. Assim, a 11ª chave para fortalecer sua mente com a fé é esta. Quando você cair, levante-se com a certeza de que Deus ainda tem planos para você. Porque não importa quantas vezes você tenha se enganado, não importa quão grande tenha sido o seu erro. Se você voltar para Deus com um coração sincero, Ele sempre estará disposto a te restaurar.